Só para fazer alguns ajustes na resposta, se desvaloriza muito o que é feito, né? As pessoas falam do scout, não sei, parece que a gente se reúne ali no barzinho, tomando cerveja e começa a falar de futebol e acha que um jogador X, porque ele não deu certo, que a gente olhou assim e traz esse jogador X. Não é assim, gente. E pode ter certeza que muitos outros clubes, eles erram e acertam. De repente, passa de uma forma sutil os erros, porque eles contratam num volume maior, e aí tem muitos acertos, então os erros passam batido pela questão financeira. Mas, quando a gente fala da dificuldade de contratação, para a gente, a renovação do Léo Jardim tem um custo de uma contratação. A renovação do Ryan tem um custo de contratação. A renovação do Coutinho tem um custo de contratação. Antes da gente entrar para a questão da RJ, as transferências que não foram pagas pela 777 têm custo de contratação. Para você ter ideia, a 777 gastou 300 milhões em contratações e não pagou 200. Dessa conta é nossa. Ah, mas ninguém botou uma arma na tua cabeça para você estar aí. Não. Ninguém botou. Eu fui eleito para ser presidente da associação. Certo? O Carregal pode me corrigir, mas na cláusula do contrato feito com a 777, num dos aportes que não foi feito, o ex-presidente poderia, com R$1.000, depositar e ter as ações que não foram integralizadas de volta. Com isso, ele voltaria a ser majoritário. Ele não exerceu isso e tinha uma outra cláusula que ele poderia esperar os 30 dias para a execução do pagamento. E isso foi feito. Por que ele não executou os R$1.000 e teve as ações de volta? Porque ele vende o clube numa situação financeira difícil e já tinha um investimento feito de contratações da 777, no qual, se ele pega o clube de volta, ele teria mais dívida ainda para... A gente teve que fazer um movimento contrário a esse. A gente teve que entrar com a ação, sabendo que essa dificuldade financeira cairia no meu colo. Tá? E eu não pensei em nenhum momento... senti muito medo, porque juridicamente eu não entendo, né? Era uma briga grande, dura. Confiando no meu jurídico, a gente entrou com a ação para justamente proteger o Vasco de cair numa massa falida, como vocês viram aí. E aí a gente entra para cá e entra nesse cenário. E quando a gente fala desse cenário, as pessoas ficam falando que é bengala, isso é que me chateia. Que não tem a viés política e tem o entendimento do que é a realidade. A realidade é que muitas coisas que a gente paga poderiam ser utilizadas para as contratações. Agora, a essência das finanças, o Amadeu pode esclarecer mesmo. Bom, boa tarde a todos. Vou fazer uma contextualização um pouco maior, que vai ao encontro de muitas das abordagens que o presidente falou aqui, em diversas respostas que ele trouxe sobre o cenário econômico-financeiro. Primeiro, quando eu fui convidado pelo presidente a assumir essa função de CEO, com o objetivo de conduzir um projeto de reestruturação e de gestão corporativa da SAF, né, especificamente no que se refere à sua estrutura administrativa, estrutura financeira, estrutura comercial, de marketing, assim por diante, eu tinha clareza da complexidade da situação econômico-financeira do Vasco naquele momento, embora não tivesse um grau de detalhamento sobre essa gravidade da situação. Então, em julho do ano passado, quando a gente inicia esse processo, nós contratamos um trabalho junto a Álvares e Marçal, que é uma das firmas mais renomadas de consultoria em reestruturação empresarial, para que ela fizesse um diagnóstico da situação econômico-financeira da SAF, até porque, durante o período da gestão da 777, o CRVG não recebia as informações com o grau de detalhamento necessário para fazer uma avaliação adequada das finanças da SAF. Naquele momento, a Álvares e Marçal, então, apresenta um estudo para a gente, onde indica, primeiro, que o ano de 2024 previa um saldo negativo de caixa de aproximadamente 120 milhões de reais da SAF. Então, nós estamos falando de agosto a dezembro, 120 milhões de reais de saldo negativo de caixa. Aumentando esse saldo negativo de caixa em 2025, ano que nós estamos, para cerca de 450, 470 milhões de reais de caixa. Chegando
em 2029, 2030, incríveis 900 milhões de reais de saldo negativo de caixa. Quem está dizendo isso não é o Carlos Amodeu, não é o presidente Pedrinho, não é o Felipe Carregal. Quem diz isso é o estudo da Álvares e Marçal, uma das firmas mais renomadas no mundo em reestruturação empresarial. E naquele momento ela indica a necessidade de implantação urgente e inadiável de um amplo processo de reestruturação do Vasco como um todo, para garantir a sobrevivência do Vasco e para garantir minimamente a organização e a estruturação de processos internos dentro do Vasco, para que, eventualmente, o novo investidor venha a assumir o Vasco e dar continuidade a esse processo. E de lá para cá, a gente vem fazendo um trabalho intenso, baseado em alguns pressupostos fundamentais. O primeiro deles é a manutenção das nossas obrigações correntes rigorosamente em dia, e eu posso atestar para vocês que todos os nossos compromissos correntes eles estão sendo quitados rigorosamente em dias, seja com um grupo de atletas, seja com fornecedores, sejam com os demais profissionais da SAF, seja com os clubes com os quais a gente transacionou durante o nosso período de gestão pós-RJ, principalmente, né? E com base nisso nós estamos trabalhando intensamente para dar um equilíbrio econômico-financeiro enquanto nós estamos negociando junto ao pool de credores do Vasco a aprovação do plano de recuperação judicial, onde a gente vai, então, com a homologação do plano de recuperação judicial, ter a organização adequada do nosso fluxo de pagamento de todas as nossas dívidas pré-existentes e que, possivelmente, o novo investidor vá ter condições mais adequadas de ter a compreensão, o entendimento e a responsabilidade de honrar todos esses compromissos. Com relação ao jogo que o presidente comentou, os 2 jogos que foram os mandos de campo vendidos em 2024 para 2025, também é importante dizer que quando nós chegamos em 2024 já existiam 2 mandos de campo que já haviam sido vendidos, né, para 2024. Um desses mandos de campo, inclusive nós procuramos alterar esse jogo para que nós não fizéssemos um clássico contra o Fluminense em Cariacica, devido a uma questão de segurança indicada por todos os órgãos públicos de segurança, tanto do Estado do Rio de Janeiro quanto do Estado do Espírito Santo. Então, transferimos esse jogo para o Campeonato Carioca de 2025. Né? Então, nós já tínhamos, naquele momento, também dois mandos de campo vendidos pela gestão anterior e tivemos, sim, a necessidade de, dentre uma série de outras medidas que nós tomamos para garantir a sustentabilidade financeira do clube mês a mês durante o ano de 2024, tivemos sim a necessidade de realizar a venda desses 2 mandos de campo, recebendo os recursos à vista naquela ocasião, né, para que nós pudéssemos manter o nosso compromisso rigorosamente em dia. Mas isso não significa dizer que a gente não deveria investir em jogadores. Nós falamos sobre isso publicamente, inclusive no ano passado, de que nós teríamos um orçamento em 2025 que iria prever investimentos em atletas, investimentos na ordem de 30 milhões de reais para fins de fluxo de caixa de pagamento em 2025. Quando eu falo fluxo de caixa de pagamento em 2025, eu não estou dizendo que nós limitamos as nossas contratações em 30 milhões de reais no valor das transferências, mas sim que o valor das transferências que devem ser pagas em 2025 totalizem no máximo 30 milhões de reais. Que é muito pouco para o futebol. Para você competir é muito pouco. Sim, e nós estamos cumprindo isso rigorosamente, né? A contratação do Thiago Mendes, ela já preenche um pressuposto diferente. Primeiro, um pressuposto técnico, que é avaliado pelo Departamento de Futebol. O presidente já disse que nós tínhamos uma visão e um olhar para esse atleta muito antes da renovação do próprio Léo Jardim. E ele é um atleta que ele, primeiro, na visão do Departamento de Futebol, ele qualifica o grupo de titulares. E quando eu falo grupo de titulares e não os 11 titulares, eu vou colocar os 15, 16 atletas que costumeiramente jogam nas partidas. Então, ele é um atleta que, pelo seu nível de atuação histórico e pelas perspectivas que a gente vê nele, ele vai aumentar a qualidade desse grupo de atletas que atua habitualmente, e ele não tem um custo de transferência de pagamento de transferência para o terceiro clube. E isso faz com que a gente, então, não tenha um desencaixe maior de investimentos, tenha, assim, um custo maior de folha de pagamentos.
né? Então, ele preenche um determinado requisito que vai ao encontro da pergunta da jornalista da Bandeirantes, que, desculpe, não me recordo o nome, né? Que ela pergunta sobre as nossas contratações. Então, nós estamos trabalhando com um perfil de contratações onde nós, de fato, não temos para esta janela uma capacidade de investimento de atletas de alto valor econômico. Não existe essa capacidade. E nunca foi prometido isso. Só complementando um ponto, por exemplo, a gente teve oportunidade, a gente precisa, obviamente, de dinheiro, mas esse ano a gente está se reestruturando de uma forma muito melhor das dificuldades do ano de 2024. Né? Mas um exemplo para vocês. A gente teve uma proposta de vender o jogo do Corinthians, acho que Corinthians, por 4 milhões de reais, limpo. E eu não aceitei. Não aceitei, respeitando o compliance, respeitando, obviamente, um pedido do executivo. Cabe não aceitar financeiramente? Cabe. A gente consegue, hoje, criar alguns movimentos que a gente pode abrir mão desses 4 milhões nesse jogo. Então, a gente joga em São Januário. Se você me perguntar, poxa, também. Para eu falar tudo que eu falo, é muito ruim, porque eu, como vascaíno, queria estar falando aqui de diversas contratações. É tentador? É tentador, pô. Pô, queria contratar, mas não é o meu perfil conseguir ter uma atitude e não honrar com elas. Que é diferente de um comentário que eu fazia na televisão e não colocar em prática como presidente. Quando eu faço um comentário na televisão e como presidente eu tenho uma atitude diferente, eu não sou mau caráter por isso. Inclusive, eu tive a humildade de reconhecer que aqui na cadeira, realmente, eu tenho que ter atitudes diferentes do que eu imaginava como comentarista. Eu tiro aqueles comentários? Não, eu continuo com aquelas convicções? Continuo. Só que eu não consigo executá-las na hora que eu quero. Eu acho que em algum momento eu vou conseguir colocar em prática. Eu nem te respondi, acabou que você falou da... Estou misturando os assuntos que você... Eu não gosto de deixar resposta, de pergunta sem resposta. Você falou sobre a incoerência na questão do modelo de jogo de treinadores. Me lembra depois para eu voltar para não te deixar sem resposta? Então, só para terminar, esqueci o nome da menina. Gabriela, desculpa. Eu poderia ter a irresponsabilidade e uma autoproteção de fazer contratações e não pagar, pô. Primeiro, eu ia ter um conflito dentro do elenco, que eu não pago salário e contrato. E segundo, eu estaria fazendo práticas que não são condizentes com o que eu penso e com gestores anteriores que levaram o Vasco a esse estado financeiro caótico. Então, assim, e a gente está vendo clubes aí, tá? Clubes com possivelmente muito dinheiro tendo problema com saída de jogadores e clubes que apostaram ano passado em grandes investimentos e estão sofrendo esse ano. É doído, porque ao mesmo tempo que a gente está num processo de reestruturação, os nossos rivais aqui estão competindo, estão disputando, aí isso gera uma raiva muito maior nas pessoas. Para Carlos Hermano, a crise do Cruz Maltino é fruto de mais gestões e de oportunidades perdidas ao longo dos anos. O ex-goleiro reconhece que é difícil cobrar a paciência da torcida diante de tantas frustrações, mas considera esse um passo necessário para que o clube de São Januário volte a brigar por conquistas importantes dentro das 4 linhas. Vasco vive um período de total desequilíbrio nos últimos 20 anos. O clube teve oportunidades de se reestruturar, mas não o fez. E agora paga um preço alto por isso. É preciso ter paciência. Embora eu saiba o quanto é difícil pedir isso ao torcedor. A gente sofre muito com isso,